E aí, galera, estudando português para concurso, vamos responder aqui algumas questões de nível intermediário avançado. E o assunto de hoje é tempo verbal e voz verbal. Vamos responder algumas questões, quero ver quem vai conseguir acertar aqui. Me conta nos comentários depois. Vamos lá, primeira questão. De acordo com o Plano de Ações das Nações Unidas sobre o discurso de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza como um tipo de comunicação falada. Ó, vamos primeiro para a questão, né? Já que o texto é longo, vamos ver o que a questão está pedindo. O emprego do presente do indicativo ao longo do texto indica a intenção dos autores de descrever eventos que ocorriam no momento da produção do texto. Então ele está falando aqui, ó, do tempo verbal chamado presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? É aquele tempo verbal que eu estou falando do momento agora. E isso é o presente. Indicativo é porque eu estou expressando um fato, uma certeza, estou indicando alguma coisa. Não tenho nenhuma ideia de dúvida, de hipótese. Então ele me diz que esse texto está no presente do indicativo. Eu vou olhar para os verbos. E aí ele me diz que a intenção de usar esse tempo verbal tem a ver com descrever eventos que ocorriam no momento da produção do texto. Então, quando ele usa o tempo verbal presente do indicativo aqui nesse texto, ele quer falar sobre isso? É essa a intenção? Quando a gente pega bancas como CESP, SEBRASP, FGV, que tem um nível mais elevado, a gente precisa levar muito em consideração o que ele fala no enunciado e tentar comprovar isso lá na questão. Então vamos lá, vamos ler o texto agora, sabendo que eu tenho que procurar os tempos de verbo que eu tenho para justificar se é presente do indicativo e o motivo dele estar ali, o que é que o autor quis dizer. Então, quando ele diz, de acordo com o Plano de Ações das Nações Unidas sobre o discurso de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza, eu tenho aqui o primeiro verbo, caracteriza, como um tipo de comunicação falada. Então, o verbo aqui caracteriza, deixa eu melhorar a escrita. Aqui, ó. Caracteriza, epa, caracteriza como um tipo de comunicação falada. Caracteriza, está no presente? Sim, está no presente do indicativo. Escrita ou comportamental que ataca, presente, ou utiliza, presente do indicativo. Linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a uma pessoa ou grupo, com base em fatores de identidade, como religião, etnia, entre outros. Diferentemente da desinformação, prática não intencional de compartilhamento de informações imprecisas, ou da distribuição intencional de informações falsas, ou distribuição intencional de informações falsas, com o intuito de provocar dano. O discurso de ódio se expressa, ele expressa, está no presente indicativo. Esse se aqui não indica condição, é um pronome. De forma violenta contra grupos delimitados. O discurso de ódio online pode ser reproduzido, então pode ser reproduzido, eu já não tenho mais um verbo solto, tem uma locução verbal, pode ser reproduzido, em diferentes formatos, mas geralmente contém características típicas do meio digital, como o anonimato dos autores, do ou da autora. O alcance expandido, aqui está, expandido, que é uma característica, não é verbo, do ataque, a instantaneidade da mensagem e a informação da comunicação em torno do discurso. Então, vê, vou deixar aqui alguns verbos, já falei para vocês que eles estão no presente do indicativo, sem problemas. Agora ele fala que ele quer falar de uma ação que ocorre no momento da produção do texto. Quando ele diz, o discurso do ódio se caracteriza como um tipo de comunicação. Isso é no momento de agora? Quando ele fala que ataca ou utiliza linguagem pejorativa é no momento da produção do texto, o autor estava lá escrevendo esse textinho e estava retratando uma coisa que estava acontecendo naquele momento? Não. O tempo empregado aqui é presente do indicativo, sim. Mas quando ele usa esse verbo aqui, esses verbos no presente do indicativo, ele está, na verdade, trazendo uma ideia de generalização. Ele está generalizando, essa é a ideia que ele traz. E não que essas ações estão acontecendo naquele momento. Tá? Consegue acompanhar isso? Consegue entender essa ideia? Embora fale do presente do indicativo, não é no momento de escrita do autor, é no momento da sociedade. Então ele está generalizando. Então essa alternativa, essa questão da Sebrasp, a gente vai considerar errada, justamente por isso,
porque ele não descreve eventos que ocorriam no momento da produção do texto, tá? É uma generalização sobre o momento presente agora da sociedade, mas não no momento da escrita do texto. Vamos para a próxima. Deixa eu passar aqui. Próxima questão. A gente tem aqui também outra questão da CESP. E aí eu tenho um texto e eu tenho a questão. Vamos ver a questão primeiro. Na citação apresentada no segundo parágrafo, o trecho qualquer fórmula que impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento expressa uma condição evidenciada pela flexão do verbo impor no modo subjuntivo. Então, vê, a gente não precisa ler o texto todo. Vamos analisar apenas o trechinho que ele deu para a gente. Ele fala sobre o verbo impor. Onde é que está impor? Impor está aqui, ó. Está como impusesse. Deixa eu pegar aqui, ó. Impusesse. Que impusesse. E ele me diz que isso aqui está flexionado no modo subjuntivo. Está no modo subjuntivo? Está no modo subjuntivo. Tenho aqui uma ideia de... Eu não vou dar a resposta. Ele fala que eu tenho uma ideia de condição. Ó, quando eu estou falando do tempo verbal modo, do modo subjuntivo, na verdade, não do tempo verbal, do modo subjuntivo, eu estou querendo expressar uma ideia de condição, uma ideia de hipótese, uma ideia de dúvida. Você não tem muita certeza do que você está falando. Então, quando você fala que impusesse, você tem justamente essa ideia. O finalzinho aqui do verbo, S, junto do que aqui, me dá essa certeza que eu tenho o modo subjuntivo. Agora, tem outra coisa para julgar aqui. Ele me diz que impusesse expressa uma condição. Então, a gente precisa ler para averiguar isso, se é realmente uma condição. Ó, na área do aproveitamento dos recursos naturais, os interesses nacionais, em termos econômicos de segurança, são de tal monta que qualquer fórmula sobre o pretexto ecológico impusesse uma sistemática de consulta para o projeto. Isso aqui eu posso cortar, posso retirar isso aqui, e posso tirar esse daqui que está entre vírgulas também, que impusesse. Então, são de tal monta que impusesse uma sistemática de consulta para projeto de desenvolvimento seria simplesmente inaceitável. Ó, seria inaceitável. Quando eu falo seria inaceitável, eu não vou ter uma relação aqui de condição. Isso está errado, tá? Eu vou ter uma ideia aqui de hipótese. Hipótese. Não é condição. Ele não está condicionando nada. Ele está hipotetizando. Se tal coisa acontecesse, no caso aqui, se alguma coisa se impusesse, essa é aqui a hipótese, esse seria o resultado. Seria simplesmente inaceitável para o Brasil. Então, não é uma ideia de condição, é uma ideia de hipótese. Essa é uma questão difícil, mas dá para a gente chegar nela. A SESC e Sebrasp gosta muito desses efeitos de sentido. Então, muito cuidado. Vamos para a próxima questão. Deixa eu passar aqui. Estou com dois monitores. Então, vamos lá. Próxima questão, da Sesgran Rio. Ele diz o seguinte. Considere-se a seguinte passagem do texto 1, que está construída na voz ativa e tem verbo transitivo. Eu olhava tudo. O mesmo tipo de construção ocorre em... Ó, então, ele me diz que aqui eu tenho uma voz ativa. Deixa eu pegar aqui, uma voz ativa. E essa voz ativa, ela tem um verbo transitivo. Opa, tem um verbo transitivo. O que é voz ativa, gente? Eu tenho voz ativa e tenho voz passiva. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Quando eu digo, eu olhava tudo. Vamos analisar aqui, ó. Eu olhava tudo. Meu verbo é olhava. Aí eu pergunto, quem é que olhava? Eu. Esse eu pratica a ação. Então está assim na voz ativa. O verbo é transitivo. O verbo vai ser transitivo quando ele precisa de um complemento. Eu posso perguntar o verbo. Se eu falar assim, só eu olhava, não falta alguma coisa? Eu olhava o quê? Então, esse o quê é justamente o complemento. Tudo aqui é o complemento de olhava. Então, se precisa de complemento, eu tenho um verbo transitivo. Então, é isso que eu vou procurar nas alternativas. Onde eu tenho uma voz passiva e onde eu tenho um verbo transitivo. Para a gente entender bem
Vamos relembrar o que é uma voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito não pratica a ação, ele recebe a ação. A voz passiva eu vou ter duas formas, a analítica e a sintética. Então, eu tenho a voz analítica quando eu tenho o verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo. O que é o particípio do verbo? É quando o verbo termina em ado, em ido. Então eu digo, ela, ela esteve ferida, ela estava cansada. Isso é o ser ou estar mais ado ou ido. Só que eu tenho que ter uma ideia de passivamento. O sujeito não pratica ação. E eu também vou ter a voz passiva, no caso a passiva sintética, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais a partícula ser. Se eu não tiver isso, eu não tenho uma voz passiva. Então vamos encontrar uma voz ativa nas alternativas e que eu tenho um verbo transitivo. Então vê. O apelido de Clarice Lispector era Flor de Lis. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Era Flor de Lis. Isso daqui não me dá uma ideia de ação. Não vai ser necessariamente uma voz ativa. Então, não posso considerar a letra A como correta. B. Clarice virou cidadã brasileira. Eu tenho aqui o verbo virou, no pretérito, mas aqui eu não vou ter o seguinte, ó, calma. Clarice virou cidadã brasileira. Virou, gente, é também verbo de ligação. Eu não tenho também uma ideia de ação. Virou cidadã, tornou-se cidadã. Isso aqui não é um verbo de ação. Ela passou a ser, indica um modo, indica um estado. Então tem um verbo de ligação aqui também. Não vou pensar em voz ativa com verbo de ligação. Porque para praticar a ação, tem que ter ação. E aqui não é ação. Letra C. Clarice é uma das escritoras mais importantes da nossa literatura. É uma das escritoras. Verbo de ligação também. Não vou pensar em ação, o jeito de praticar ação com verbo de ligação, porque verbo de ligação não indica ação. Repeti 3 vezes já, não esqueçam isso. Letra D. O Prêmio Literário Jabuti foi 2 vezes concedido a Clarice Lispector. Aqui eu tenho uma voz ativa ou voz passiva? Eu tenho uma voz passiva. Foi concedido. Ó, eu tenho o ser ou estar, no caso foi, é o verbo era, concedido participa do verbo. Então eu tenho uma voz passiva e não uma voz ativa. Então vai me sobrar aqui a letra E. Os editores da época recusaram os textos. Então vamos lá. Recusaram é o meu verbo. Quem foi que recusou? Os editores da época. Então, os editores da época é o meu sujeito praticando a ação de recusar. Voz ativa. E eu preciso ver se eu tenho o verbo transitivo. Vou perguntar o verbo para entender qual é o complemento dele, se ele tem complemento ou não. Se eu falo, os editores da época recusaram, você vai se perguntar o quê? Então, precisa de um complemento. Se precisa de um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Nesse caso, é um verbo transitivo direto, porque o meu objeto aqui não tem preposição, é um objeto direto. Então, letra E. Próxima questão. Deixa eu alterar aqui, deixa eu passar. Sesgran Rio 2010. Ó, a única frase em que o verbo está na voz passiva é... Então, voz passiva, a gente vai lembrar ali que o sujeito não pratica a ação. O sujeito recebe a ação. Então, a gente vai olhar para o verbo que eu tenho. Ó, letra A. Todos esses assuntos foram estudados. Ó, foram estudados. Quem é que foram estudados? Todos esses assuntos. Todos esses assuntos é o sujeito da frase. Só que eu tenho aqui, ó, pelos candidatos. Aí eu pergunto, quem praticou a ação? Foram os assuntos ou foram os candidatos? Os candidatos praticaram a ação. Então, esse sujeito aqui, ele é um sujeito que recebe a ação de estudar. Então, eu tenho uma voz passiva. Letra A é a minha resposta. Os candidatos é quem pratica a ação. Aqui eu tenho um agente da passiva. Por que não seria letra B? Tratou-se deste assunto na reunião. Quando eu digo tratou-se, eu tenho aqui um verbo com a partícula ser.
poderia ser uma voz passiva. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui uma voz passiva sintética. Para eu verificar se eu tenho aqui uma voz passiva, de fato, o meu verbo precisa ser verbo transitivo direto. Se você pergunta, tratou, a pergunta é, tratou de quê? Você vai ter uma preposição. Se você tem uma preposição, isso daqui não pode ser uma voz passiva, porque o verbo não é transitivo direto, é verbo transitivo indireto. E aí eu vou ter um índice de indeterminação do sujeito. Então, por isso não pode ser letra B, porque o verbo não é transitivo direto. Tem que ser verbo transitivo direto para ser voz passiva. Letra C. Ele tem tido alguns problemas. Tem tido é uma locução verbal, mas não está na voz passiva, porque tem não é ser ou estar, é o verbo ter. D. Eu esqueci de tirar o Dzinho aqui, mas sem problema. Vivo tão longe da minha família. Aqui está na voz ativa. Eu vivo. O sujeito está oculto, mas está aqui na voz ativa. Só o visitarei nas férias. Eu visitarei ele. Está na voz ativa. Então, o único que está na voz passiva é a letra A, que poderia se confundir com a letra B, mas eu tenho um verbo transitivo indireto. Teria que ser verbo transitivo direto para ser voz passiva. Vamos para mais uma. Última questão, para ver se vocês estão fera mesmo. Deixa eu passar. Ó. As frases abaixo foram modificadas da forma de voz passiva com o verbo ser para a forma de voz passiva com o pronome se. Analise a frase em que a modificação foi feita de forma correta. FGV 2025. A FGV é uma banca que precisa tomar muito cuidado, tem que analisar muito bem as questões, as alternativas, para encontrar os errinhos, porque às vezes parece que está tudo certo. A FGV tem essa fama. O que é que a gente vai pensar aqui, gente? Ó, ele passou da voz passiva com o verbo expresso para a voz passiva usando o pronome ser. Então, da analítica para a sintética. Mas, para que isso faça sentido, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. O tempo verbal tem que se manter. Mesmo que você passe de uma voz passiva para outra voz passiva, o tempo verbal tem que se manter. Além disso, a gente vai pensar também se eu não estou tendo aqui um caso de uma voz reflexiva, que também eu posso usar o se para uma voz reflexiva. Então, vamos analisar aqui. Este ano será editada uma nova Constituição. Isso aqui está na voz passiva. Será editada é uma ideia de futuro. Né? Será editada, ainda vai ser. Eu preciso que nessa alteração, usando o se ali, eu permaneça com a ideia de futuro. Se eu digo se editará, isso continua no futuro? Continua no futuro. A minha resposta vai ser a letra A. Eu fiz a troca correta aqui, ó. Se eu for para a letra B, a gente vai perceber o seguinte: o limão é usado. Esse é usado é presente. E se eu falo usou-se, está no passado. Então, houve uma diferença aqui. Então, a troca não foi feita corretamente. C. A parede é demolida por risco de desabar. Demoliu-se. Se eu digo a parede demoliu-se por risco de desabar, eu vou ter uma ideia aqui de reflexão. A própria parede demoliu a si mesma. Não é essa a ideia que eu quero. Eu não tenho uma voz passiva aqui. Eu tenho uma voz reflexiva. Os pássaros foram assustados pelo ruído. Foram assustados. Se eu trocar por assustou-se, os pássaros assustou-se, eu tenho um erro de concordância. Os pássaros assustaram-se. Então a troca já foi feita indevidamente pela concordância. Então, a gente fica de fato com a letra A, que se manteve aqui o futuro, e eu não tenho uma ideia diferente da voz passiva. Então, letra A. Então, a gente fica por aqui com as questões. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí no comentário, que eu vou tentar ajudar todo mundo. No link, tem aqui o grupo. Você entre lá no grupo, para a gente conversar por lá, para pensar aí no curso online. Entre no link da descrição. Bom, um grande abraço e muito obrigado.